castelo forte é o nosso Primeira epístola de João, no capítulo 1. Cai no finalzinho da sua Bíblia. Antes do livro de Judas. Se você não sabe, Judas escreveu o livro, mas não é aquele, o traidor, não. Não faça como certo irmão de uma igreja por aí. O pastor foi pregar em Judas. Aí eu falei assim, irmãos, vamos ler Judas. Aí o irmão falou assim, Sapeste escreveu o livro da Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Vamos estar orando a Deus, orando por nossa irmã Dalcinete também, que aparentemente passou mal, e orando pela mensagem dessa noite. Senhor Deus, nós queremos te louvar mais uma vez, agradecer ao Senhor pela oportunidade de lermos, ó Deus, a tua palavra e estudá-la, buscar nela, ó Deus, resposta para as questões da nossa vida, buscar entendê-la, buscar as aplicações dela para a nossa realidade, para os nossos tempos atuais. Que o Senhor, ó Deus, possa estar cuidando de nós nessa noite. Possamos estar com o coração aberto, a mente aberta, os ouvidos abertos à tua voz. Que o Senhor, Deus, nos constranja, nos ensine, nos encoraje. Cuida também de tua serva, a irmã Dalcinete, que saiu aqui agora há pouco tempo com um mal-estar. Que o Senhor possa estar abençoando a ela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, queridos, como disse aos irmãos, terminamos na semana passada a exposição do Evangelho de Marcos. E disse aos irmãos que a partir de hoje, no culto dessa noite, estaríamos iniciando uma nova série de sermões e estaremos fazendo essa série nas epístolas joaninas, ou as epístolas de João. E nós temos muito a aprender com estas epístolas. Elas têm algo de muito precioso para nós, principalmente como igreja que está se formando, se fortalecendo no Senhor, crescendo. Aqui existem conselhos do apóstolo João que são extremamente necessários à comunhão sadia entre nós. E nós devemos prezar por estes conselhos para que nós almejemos, para que nós alcancemos essa comunhão que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Nós temos, meus irmãos, muitas igrejas hoje. Talvez a cada esquina, a cada rua, talvez você encontre uma instituição que é chamada de igreja. E há um pouco mais de 2 anos atrás, enquanto eu conversava com um amigo pastor, alguém que muito me ajudou, um plantador de igrejas também lá do Nordeste, ele
e eu avaliava a possibilidade de iniciar uma igreja, um trabalho de implantação de uma igreja aqui em Aperidé. E eu falei com ele, olha, existem muitas igrejas aqui já, meu irmão. E ele disse o seguinte, olha, mas como são essas igrejas, querido? Será que elas são igrejas sadias? Será que elas são igrejas que prezam pela exposição das Escrituras? São igrejas que glorificam a Deus? Ou existem muitas igrejas que são doentes, que não glorificam a Deus e que elas não têm uma comunhão conforme a Bíblia ensina? Eu falei, olha, felizmente muitas delas não são boas. Ele disse, então, meu irmão, você tem uma razão por que iniciaram a plantação de uma igreja saudável neste lugar. E o apóstolo João, meus irmãos, ele irá trabalhar com uma igreja, em primeiro lugar, que estava correndo o risco de ter a sua comunhão e a sua saúde deteriorada. Essa igreja era ameaçada por alguns inimigos cruéis, que tinham o poder de devastar a comunhão desta igreja, caso ela não se apegasse às verdades essenciais da fé cristã. A gente analisando essa carta de um panorama geral, ela provavelmente foi escrita ali entre, as datas não são plenamente precisas, mas pode ser 85 ou 95 depois de Cristo. Alguns dizem 90. E isso mais ou menos se encaixa próximo ao final da vida do apóstolo João. Pouco após disso, irá surgir um imperador romano chamado Domiciano. E diz a história, provavelmente foi Domiciano que lançou João na ilha de Patmos, onde ele escreve o Apocalipse, o último livro das Escrituras. E nós não encontramos nas epístolas de João o nome de João. Ele não diz que é ele. Mas analisando a forma da escrita, os usos dos termos, as características literárias, fica impossível reconhecer que o seu autor não é João, aquele que escreveu o Evangelho de João. Mas aí você pode dizer para mim, se você lembra-se bem da exposição do Evangelho de João, que o Evangelho de João também não menciona o nome de João como seu autor. Mas nós sabemos isso por meio da história da igreja. Nós temos aí fontes extra-bíblicas daqueles que são chamados de pais da igreja. Pais da igreja são documentos e são pessoas. É isso que nós chamamos de pais da igreja. Por exemplo, na classe de estudos que eu falei com os irmãos sobre a Didaquê. A Didaquê é considerado um dos pais da igreja. Era um dos documentos essenciais aos quais falavam sobre batismo, a fé, que tinham pequenos catecismos ou confissões de fé da igreja. E alguns desses homens testemunharam para nós a respeito de alguns dos evangelhos que nós não temos o nome. E nós sabemos que provavelmente foi o apóstolo João. Ele se nomeia na segunda e terceira carta, na verdade, como o presbítero. Ele assim se proclama ao se referir aos seus destinatários. Talvez ele não se mencione o próprio nome por uma própria questão de humildade, não querer fazer o seu nome conhecido. Porém, quando nós olhamos principalmente para a primeira carta de João, que vou mostrar aqui para os irmãos, que na verdade não tem bem a estrutura de uma carta, ela é mais um testemunho, um testamento, digamos assim, da vida de João, daquilo que era precioso para ele e que ele deixa para a igreja, que ele endereça essa carta. Porque normalmente as cartas elas têm inícios e fins muito bem delimitados. Elas terminam com saudações e iniciam também com saudações, referindo-se ao destinatário. A primeira epístola de João não tem essa característica, mas isso de maneira nenhuma diminui a sua importância. João escreve esta primeira carta
para lidar com os falsos mestres. Provavelmente um homem chamado Cerinto, que introduz uma doutrina, tenta introduzir uma doutrina na igreja, que fala que Jesus, na verdade, ele era um espírito, era um fantasma. Que Jesus, na verdade, ele nunca veio ao mundo como um ser humano. Alguns diziam, inclusive, né, que quando Jesus andava na praia, ele não deixava pegadas. Os seguidores de Cirinto, esses falsos mestres, diziam isso, né? Eles não acreditavam na materialidade de Jesus. E, à primeira vista, a gente pode pensar, mas será que isso é muito importante? Por que Jesus precisava ter corpo físico? Ele não podia ser só uma manifestação divina? Não podia ser como um anjo do Antigo Testamento que apareceu como homem? Como nós vamos ver aqui ao longo dessas mensagens, João faz questão de mostrar que a encarnação de Jesus ela é essencial à fé cristã. Que se você acredita que Jesus ele não veio como homem de verdade, que ele não foi gerado no ventre de Maria, e ele nasceu, e ele se tornou o verdadeiro homem, verdadeiro Deus, a sua fé está sendo destruída. Uma outra coisa pela qual João escreve essa carta é para combater provavelmente uma espécie de gnosticismo em sua origem. O que é o gnosticismo? Gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos, na verdade, eles vão surgir um pouco tempo depois, de forma mais organizada como uma religião. E o que eles ensinam é que a salvação vem através do conhecimento. Eles ensinam que existe um conhecimento especial, a qual as pessoas precisam desse conhecimento, um conhecimento oculto, conhecimento secreto, e que se as pessoas não forem a determinados líderes específicos, elas não irão ser salvas. Você reconhece as semelhanças disso aí com alguma coisa que você vê hoje em dia aí? Tem uma coisa chamada maçonaria. O que a maçonaria diz? Ela tem um conhecimento especial, né? Eles sempre dizem, olha, nós não somos religião, mas nós temos aqui um tesouro de conhecimento. E se você estudar lá os rituais de iniciação, irá ver que o primeiro dos rituais é alguém dizendo que está saindo das trevas para ir para a luz. Então eles dizem ter essa luz do conhecimento. Estou aqui mencionando a maçonaria como um exemplo de ideologia gnóstica. Nós vemos isso também quando nós vimos algumas igrejas aí colocar na pessoa dos seus líderes um poder especial. Então as pessoas tratam aquele líder como detentor de poderes especiais. Elas vão lá buscar revelações. Vão lá pedir oração àquela pessoa. Porque supostamente a oração daquela pessoa é melhor do que a oração que o crente comum faz. Isso parte de uma heresia antiga. Não deixa de ser uma ideia gnóstica. Porque coloca mais um intermediário entre o homem e Deus. Não basta clamar a Jesus. É necessário buscar alguém, supostamente uma pessoa, que tem um conhecimento especial de Deus, que tem uma intimidade especial com Deus, para poder, então, essa pessoa ser salva ou ser abençoada. Agora, um outro ponto também que esses falsos líderes destacavam e que João irá confrontar, era a ideia de que uma vez que nós temos esse conhecimento espiritual, especial, nós não precisamos ter uma vida de piedade. Basta saber, basta ter conhecimento. Nos nossos dias de hoje seria assim, basta você estudar. Estude muito a Bíblia, faça teologia, pegue muitos livros, estude as religiões antigas. E você então se tornará uma pessoa iluminada.
E pouco importa o jeito que você vive. Se você prostitui, se você trai sua esposa, se você xinga, se você dá mau testemunho, se você mente. Isso pouco importa. Porque o que importa é o conhecimento. Isso é outra heresia que estava ameaçando aquela igreja e que podia destruí-la. E esse é um problema ao qual nós vivenciamos e vivemos também no nosso tempo. Inclusive em igrejas que, sem perceber, estão praticando isso. Onde exaltam a pessoa simplesmente por ela ter sabedoria. A ideia de que viver o cristianismo simplesmente é saber. E não é. É necessário saber e viver. João irá trabalhar contrastes, luz e trevas, amor e ódio, e vai mostrar aos seus destinatários que o cristianismo verdadeiro, ele tem que resultar numa vida de comunhão com os irmãos, uma vida de amor, uma vida de autossacrifício. Se não existir isso, a igreja se corrompe e a igreja se desfaz. A segunda epístola de João, ela é escrita, meus irmãos, nós vamos falar dela também, mas para alertar mais uma vez a igreja a qual ele se destina, na verdade, a senhora eleita, qual assim ele chama o seu destinatário. Essa senhora eleita pode ser uma senhora mesmo, ou pode ser a igreja. Nós não temos a certeza absoluta. E ele escreve essa segunda epístola para que advirta os crentes a não receber esses falsos mestres. Ele diz, olha, não receba essa gente na casa de vocês. Não comam com eles. Não os recebam, tomem cuidado. E na sua terceira epístola, o propósito dela é incentivar o serviço ao próximo, em especial a relação do cristianismo com a hospitalidade. Nós vamos falar isso aqui. Uma das características do cristianismo é a hospitalidade. Pode parecer uma coisa do passado, né? Na verdade, se você olhar as culturas orientais, né? Tinha até, eu acho que uma novela da Globo, há muito tempo atrás, eu não lembro qual era, que tinha um pessoal do Oriente, e aí tinha, acho que um personagem lá que, tipo assim, via uma pessoa na rua e levava para dentro de casa dela. Porque isso na cultura oriental é muito importante. A receptividade. Na cultura oriental, você receber alguém na sua casa era algo como um valor indispensável. Inclusive tem um filme, eu não sei agora o nome dele, mas um filme que conta a história de um soldado americano que ele está lá combatendo contra um grupo guerrilheiro e ele é recebido por um muçulmano na casa dele e o muçulmano faz de tudo para salvar ele. E ele não entende por que o muçulmano está cuidando dele. E depois ele vai descobrir porque o muçulmano trata ele como seu hóspede. E dentro da cultura, ele entende que ele tem que fazer de tudo para proteger o seu hóspede. Isso era comum também na cultura judaica. Mas, então a terceira epístola é destinada, falando do seu destinatário, a um homem chamado Gaio, um amigo de João. Mas agora, meus irmãos, voltando para o texto que nós limos, nós temos aqui um testamento do apóstolo João. A gente sabe que um testamento é um documento que narra as riquezas e as destina às pessoas às quais elas são dignas. E o que João irá falar aqui nesses 4 versículos é a respeito do tesouro da sua vida. Ele primeiro vai narrar e falar a respeito da proclamação daquilo que ele chama de o verbo da vida. Nos versículos 1 e 2 ele diz, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou,
e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, se os irmãos lembram, mas quando eu fiz aqui a exposição de João, eu tratei aqui com os irmãos sobre essa questão do verbo, essa palavra grega que é logos, é a palavra logos, que é traduzida como verbo. Ela que forma as nossas diversas palavras, né? Apologia, né? Tudo tem a ver com logos. Logos tem a ver com razão, né? E essa palavra tinha esse sentido, o significado daquilo que é racional, aquilo que é verdadeiro. Dentro da filosofia grega, ela tomava conotações até mais divinas. O Logos era o próprio Deus. O Logos era o Deus invisível para os gregos e alguns filósofos gregos. Era a figura perfeita daquilo que nós vemos na natureza que é imperfeito. E João começa a sua epístola lá em João, falando que o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, vimos cheio de graça e de virtude. Aqui, mais uma vez, João vai lembrar esse fato. Ele vai falar que aquele pelo qual ele testemunha era desde o princípio. Ele vai falar, olha, o que temos ouvido e temos visto. Então, veja bem, ele vai falar aqui da audição, da visão, e ele vai terminar com o tato. Ele vai dizer, olha, nós ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos, contemplamos, e as nossas mãos apalparam. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o verbo de Deus, o Deus vivo, a verdade, o Logos, aquele que sempre existiu, aquele que estava com Deus no início, aquele pelo qual todas as coisas foram feitas, ele se fez homem e nós ouvimos ele. Nós o vimos. E isso por si só já traria algum impacto, porque o testemunho vem daquilo que você viu e você ouviu. Mas ele vai dizer mais, olha, nós o tocamos, as nossas mãos apalparam a ele. Agora você se lembre da heresia, o qual eu falei que João quer questionar, que é o docetismo. A ideia de que Jesus, ele era um espírito. João está falando isso aqui, olha, ele não era um espírito. Ele era um homem. Nós tocamos nele, nós ouvimos a palavra dele, nós o vimos. E ele era o verbo da vida. Ele era a verdade. E é dele que nós testemunhamos. Ele é a vida eterna. Então nós vemos aqui pelo menos 3 coisas a respeito de Jesus, que João destaca como importantes e indispensáveis para aquela igreja. Que ela lembrasse que Jesus é eterno. Que lembrasse que Jesus ele é o Deus que se fez carne. E que lembrasse que Jesus é a mensagem do Evangelho. Quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando a Jesus, meus irmãos. Nós estamos pregando aquele homem, o Deus que se fez homem, que se sacrificou por nós, que deu sua vida por nós, ao qual aqueles homens viram, tocaram e deram as suas vidas por ele. E aí ele vai falar sobre o propósito da proclamação do Evangelho. Qual é o propósito de falar de Cristo, de falar de Jesus, de falar dessa vida, desse verbo da vida? Ele diz no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A gente costuma dizer, né, meus irmãos, com frequência, que nós pregamos o Evangelho para quê? Nós anunciamos Jesus para quê? Para que pessoas sejam salvas, não é mesmo? Mas existe um conceito equivocado, errado,
Eu já diversas vezes ouvi isso. Às vezes uma pessoa fala assim, olha, eu não estou convidando você para vir para a igreja. Eu estou falando para você de Jesus. E essa frase, ela coloca como se crer em Jesus e ajuntar-se à igreja fossem duas coisas que pudessem ser vividas de forma independente. Uma vez eu estava na minha faculdade, muitos anos atrás, eu estava conversando com um rapaz que trabalhava nos laboratórios, um técnico, e ele estava falando alguma coisa sobre Jesus e tal. E aí eu falei assim, interessante, você é um cristão? Eu sou. Mas você é de qual igreja? Eu disse, não sou de igreja nenhuma, não. Eu sou aquilo ali que está ali na Bíblia. Eu falei, cara, não, você não é aquilo que está ali na Bíblia. O que a Bíblia diz não é isso. O que João vai dizer aqui é o seguinte, olha. Por que ele proclama? Ele proclama para que essas pessoas que ouvem, elas tenham comunhão. Então, o propósito do testemunho, meus irmãos, do Evangelho, da verdade da vida, do testemunho do Verbo vivo de Deus, é produzir comunhão. E a primeira comunhão que se estabelece quando o Evangelho é pregado e o homem crê, é a comunhão com Deus. O Evangelho é viver em comunhão. E o segundo aspecto dessa comunhão é a comunhão com aqueles que creem também. Então não há como dissociar, desligar o viver em comunhão com Deus com ter comunhão com a igreja. O que João está dizendo é o seguinte, olha, nós anunciamos aquilo que nós dissemos para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. E ele vai dizer, olha, e a nossa comunhão é essa, ela é a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aqui ele não menciona o Espírito Santo, ele não menciona porque a sua intenção é lidar com os pontos que estavam sendo questionados pelos falsos mestres. Então nós vemos que a verdadeira comunhão cristã é aquela que nasce da comunhão com o Pai e com o Filho e resulta na comunhão familiar com a igreja local. Não existe amor a Deus, não existe comunhão com Deus sem o desejo de estar em comunhão com a igreja de Cristo. Não tem como você dizer que você ama a Jesus e não ama outros aos quais ele também resgatou. Porque nós estamos vivendo um dia que isso está sendo pregado e persistido nessa ideia. As pessoas parecem que estão redescobrindo a roda. Esse dia eu estava num posto de saúde algum tempo atrás, uma pessoa começou a conversar comigo, ela falou assim, olha, mas Jesus ele nunca fundou igreja, né? Jesus ele nunca colocou pastor, essa coisa de pastor é invenção da igreja de hoje, né? Opa, não é assim não, mano. Espera lá. O que Jesus falou? Quem que Jesus chamou? Chamou 12 homens. 12 homens que se tornaram seus apóstolos. Jesus disse para eles que ele fundaria a sua igreja sobre a pedra ao qual Pedro se refere, que é ele. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus entregou para a igreja pastores, está escrito lá na Bíblia. Agora, está certo que está cheio de falso pastor por aí, você não está errado não. Mas não diga que Jesus não instituiu a igreja. Que a igreja não é ideal de Deus. Nós temos que ter cuidado com as mentiras que Satanás está repaginando no nosso tempo. Porque ele já conta essas mentiras desde o início da igreja. Porque se Satanás consegue destruir a igreja, meus irmãos, ele destrói o testemunho de Cristo. Se a igreja morrer, o evangelho morre. Se a igreja acabar, o evangelho não é proclamado.
Não adianta você pensar que você pode ficar em casa lendo a sua Bíblia, sentado e confortável e achando que você está agradando a Deus, porque você não está. Você está em débito com Deus. E não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Se você lê a palavra, você tem que obedecer o que ela diz. Se você ama a palavra, você tem que se sujeitar a ela. E por fim, meus irmãos, João vai falar a respeito da finalidade dessa proclamação. Ele diz o propósito, que é a comunhão. Mas qual é o fim? Ele diz no versículo 4: essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O fim da comunhão, meus irmãos, é a alegria. É a satisfação que flui do relacionamento com Deus. A palavra comunhão é uma palavra própria do cristianismo. Ela significa ter algo em comum. Se você tem algo em comum com Deus, você quer estar próximo de Deus. Se você tem algo em comum com outras pessoas, você quer ser amigo dessas pessoas. O Evangelho diz, e João vai dizer, que nós temos algo em comum. Nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus devem estar juntos porque eles são irmãos. Porque irmãos estão ligados num laço. E no nosso caso material, é o laço sanguíneo. Mas João vai trabalhar um laço que é muito mais precioso e muito mais forte do que o laço sanguíneo, que é o laço eterno da ligação com Deus. Por isso que ele vai dizer lá na frente que não tem como amar a Deus e odiar o seu irmão. Porque aquele que ama o seu irmão, que odeia o seu irmão, não ama a Deus. Quando nós cremos em Jesus, meus irmãos, quando o Evangelho entra em nós e nós entendemos a natureza, a grandeza do Evangelho, nós devemos buscar a comunhão. A comunhão é o início da alegria plena que nós vamos experimentar no céu. Você quer ir para o céu? Eu acho que todo mundo aqui quer. Só que existe um problema para quem não gosta de igreja aqui na terra e quer ir para o céu. O problema é que lá no céu ele vai ter que encontrar com todo mundo que ele não gostava aqui na terra, que era a igreja. Então não tem como. Se você não ama a igreja, você não ama o céu. Se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus, porque quando a gente for para o céu, a gente vai estar junto, eu vou estar junto com vocês. Se eu não consigo conviver com vocês aqui, eu não vou conseguir conviver com vocês na eternidade. E começa aqui, a alegria que não é perfeita. Mas quando João fala, olha, a nossa alegria seja completa, ele já está olhando para o futuro. Ele está dizendo, olha, permaneçam juntos. Porque vocês permanecendo juntos, vocês aprendem a ser como Jesus mandou. E uma das coisas que Jesus disse, olha, o mundo conhecerá vocês pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros. O maior testemunho que a gente pode dar, meus irmãos, para o mundo, é o nosso amor. É o amor de um pelo outro. O maior testemunho cristão não é o amor pelo que está lá fora. Ele começa com amor pelos que estão dentro da igreja. Porque tem muita igreja aí que está fazendo obra social, que é bonito, que todo mundo gosta, mas está todo mundo se matando lá dentro. O amor dos cristãos começa na família, entre os céus. Começam na casa deles, entre eles e aqueles que dizem que foram resgatados por Jesus. E por fim, meus irmãos, eu gostaria de destacar aqui para nós terminarmos essa noite 4 aplicações que vejo desses 4 versículos. O primeiro deles, que o Evangelho, meus irmãos, ele não consiste apenas numa simples crença de supostos valores.
Ele está alicerçado na verdade viva, eterna, material e testificada do Jesus Cristo histórico. Nós não vivemos o que vivemos só porque alguém disse para nós. Nós não roubamos porque alguém disse que roubar é errado. Não é só por isso. Nós não estamos na igreja só porque alguém disse, você tem que estar na igreja. Nós estamos fazendo tudo o que estamos fazendo porque nós sabemos que um homem chamado Jesus, ele veio ao mundo. E ele era o Filho de Deus. E ele morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele é real. Ele não é um conto, ele não é uma fadinha, ele não é um fantasma, ele não é uma invenção. Jesus é a pessoa pelo qual, meus irmãos, João morreu. Pela qual Pedro, Paulo e todos os apóstolos morreram, se entregaram. E ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma fantasia. As pessoas morrem por aquilo que elas têm convicção e aquilo que elas amam. A segunda coisa, meus irmãos, é que a maior e a melhor agência missionária do mundo é a igreja local. É por meio dela e para ela que nós testificamos de Jesus Cristo, para que as novas testemunhas da verdade revelada sejam formadas. A maior agência missionária, meus irmãos, não é a Jocum, não é a Junta de Missões Nacionais, não é a Junta de Missões Mundiais. A maior agência de pregação do Evangelho do mundo é a igreja local. Porque se a igreja local morrer, todo o restante morre. E, meus irmãos, isso está acontecendo. As igrejas locais estão morrendo. Estão mantendo estruturas. Mas de nada adianta manter uma estrutura se não há igreja. Nós pregamos para que as pessoas venham para a comunhão. Não adianta nada, cansei de ver isso, na nossa história batista tradicional. Pessoas que não trocavam 3 palavras sobre Jesus com ninguém na própria cidade. Nem com seus próprios familiares. Ir para uma viagem missionária, para falar para uma pessoa que está lá não sei aonde, nos cafundel do Judas, para tirar foto e voltar contando testemunho que evangelizou. Não sabe nem o que deu com essa pessoa. Não sabe nem se tinha igreja para aquela pessoa aí. O evangelho, meus irmãos, é muito mais do que trocar 3 palavras. Ele é testemunhar que nós estamos vivendo o Evangelho, que nós estamos numa comunidade de fé em que nós amamos nossos irmãos, que nós suportamos os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, que apesar de tudo nós não desistimos, que nós estamos convidando pessoas para estar entre o nosso meio. Uma vez eu era da Assembleia de Deus ainda, eu chamei os jovens, eu era líder de jovens. Assim, pessoal, vamos fazer um evangelismo, né? Naquela época a gente tinha aquela ideia de que evangelismo é só entregar folheto, né? Vamos fazer uma evangelização, vamos entregar uns folhetos aqui. Aí tinha uma menina que falou assim, não, pegar evangelho para quem você conhece é muito difícil. Eu sei, é muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Porque a pessoa que você conhece, conhece a sua vida. E se a sua vida não testemunha de Jesus, do Jesus que você quer falar para ela, não adianta você falar, não. Para começar, você não vai falar porque você vai ter vergonha. Mas o verdadeiro testemunho do Evangelho é aquele que a gente faz com as pessoas que nos conhecem. Porque hoje as pessoas não estão acreditando em mais nada, não, meus irmãos. Ninguém quer receber mais folheto, não. A pessoa recebe e joga no lixo. Isso ficou no passado. Hoje as pessoas querem conhecer e querem ver quem é que está levando a sério mesmo aquilo que diz. Porque bater em porta, qualquer igrejinha bate. A gente precisa de igrejas, a gente precisa de crentes que estão dando bom testemunho. Estão tendo cuidado no falar, no agir, com suas reações, com o seu trabalho, com aquilo que estão fazendo. Tendo cuidado de não desmerecer e não desonrar o nome do Senhor.
Nós temos, meus irmãos, duas opções como igreja aqui nessa cidade. Nós temos a opção de ser uma igreja que testemunha de Jesus e que vive a comunhão. Ou temos a oportunidade, a opção, de ser apenas mais uma igreja que diz coisas que não vive. E aí vai depender de cada um de nós. Não depende só de mim, porque eu não sou a igreja. Eu não sou dono da igreja. Depende de cada um de nós. Terceiro ponto, meus irmãos. A comunhão com a igreja local, meus irmãos, não é dispensável, nem desprezível. Ela é reflexo de nossa reconciliação com Deus. Não existe igreja sem Cristo, sem evangelho, como também não existe crente que não anseia pela comunhão da igreja. Hoje tem muito crente que não quer igreja. Pessoa que se diz crente. Tem muita igreja também que não tem nada de Cristo. Mas essas duas coisas não existem. Não existe igreja sem Jesus. Não existe igreja que não vive o evangelho. E também não existe crente que não quer estar na igreja. O crente tem que desejar estar na igreja. Eu preciso desejar estar perto daqueles pelos quais Jesus pagou o seu preço. Ou do contrário, tem alguma coisa errada comigo. E eu tenho que refletir. Eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me mostra o que está acontecendo comigo. Essa semana eu conversei com um amigo. Ele falou assim: olha, pastor João, é a realidade que a gente ficou muito acomodado. É verdade. Ele mesmo confessou: a gente ficou muito acomodado. A gente, em vez de tomar a frente, se envolver com a igreja, a gente tinha oportunidade, a gente não fez porque a gente se acomodou. É duro, meus irmãos. Um pastor ouvi isso, como eu, que com poucas condições financeiras, há 2 anos sem nenhum recurso financeiro pessoal, nenhum sustento, me dedicando toda semana, não tendo folga nem aos domingos, porque aos domingos eu estou preparando a mensagem que talvez eu não consegui ter tempo de preparar durante a semana, ou pelo menos finalizando ela. E para às vezes ouvir, muitas vezes, pessoas dizendo que elas simplesmente estão desanimadas. Crentes de anos estão acomodadas. E será que quando Jesus voltar, meus irmãos, nós estaremos desmotivados, acomodados? Como nós queremos estar com o Senhor em eternidade vivendo assim? A igreja de Cristo, meus irmãos, ela continua viva. Ela continua forte. Mas cristãos acomodados, ou não são cristãos, ou precisam refletir sobre as suas vidas. Porque se nós amamos a Deus, tememos a Deus, não podemos viver um curso de desobediência contínua. Não se pode fazer aquilo que se sabe que é errado e continuar fazendo e ficar acomodado com isso. Isso não é característica de um filho de Deus, de um servo de Deus, meus irmãos. Eu não estou aqui dizendo que esse irmão que eu estava conversando não é crente, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que é um exemplo que nós precisamos nos despertar e não nos deixar acomodar, porque só tem como servir a Deus com a igreja. E por fim, meus irmãos, é na igreja local que nós aprendemos a viver como Cristo viveu, amando os nossos irmãos, sendo aperfeiçoados para vivermos futuramente junto com eles no céu, ao lado de Deus. É na igreja que nós aprendemos a servir a Jesus, porque fora dela não dá para fazer isso, meus irmãos. Fora da igreja, não tem gente chata para se aguentar. É na igreja que você vai encontrar elas. E Jesus mandou se aguentar elas, suportá-las em amor. É na igreja que você vai encontrar gente diferente de você, que vai falar coisas que você não gosta. Às vezes vai falar a verdade com amor com você, e você não vai gostar.
Mas você tem que continuar. Porque se você não continuar, você não está obedecendo Jesus. Porque Jesus nunca disse que ia ser fácil. A igreja é a instituição, é o órgão, é a família mais difícil do mundo de se manter viva. É por isso que tem tanta igreja morta, meus irmãos. Tem tanta instituição que se chama igreja e está morta por causa disso, porque a igreja é difícil. Porque a igreja só tem como ficar viva pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos clamar para que nós vivamos isso. E concluindo, meus irmãos, poderia resumir essa mensagem com a seguinte frase: Deus, ele se fez carne, meus irmãos, para que, testificando do nome de Jesus Cristo, nós formemos igrejas que já experimentam da futura perfeita alegria do Senhor. Que você se sinta encorajado nessa noite, meu irmão e minha irmã, muito mais amar o seu irmão, amar aqueles que falham e que são imperfeitos